Ao iniciarmos este programa, nós queremos cumprimentar os nossos amados pastores, titulares da 8ª Igreja Batista Filadélfia aqui em Curitiba, respectivamente Pastor Luiz e Sandra Pedroso, bem como também os nossos colegas pastores, que são abençoadores do ministério desta igreja. São eles Roberto Monteiro de Castro e Gilson Bétega. Meus queridos irmãos e irmãs, sejam vocês membros desta igreja, e destaco aqui com muito carinho aqueles que nos dão a honra de serem nossos costumeiros telespectadores. Hoje vamos estudar uma importante lição. O seu autor é o ilustre e culto pastor de uma das igrejas desta cidade, da primeira igreja batista independente desta cidade, e eu me refiro ao pastor Elton Batista de Melo, que tem como título Preparação da Nova Ordem Mundial. Aspectos importantes. O texto áureo separado está no livro do Apocalipse, capítulo 13, versículo 10, que eu chamo a sua atenção para observar e atender àquilo que a palavra do Senhor diz. Abro aspas. Se alguém há de ir para o cativeiro irá. Se alguém há de ser morto à espada haverá de ser morto. Aqui estão a perseverança e a fidelidade dos santos. Quais são os objetivos desta lição? Primeiro, conhecer situações globais que indicam uma preparação para o estabelecimento da nova ordem mundial. Também perceber que a economia mundial centralizada, bem como a formação de uma religião ecumênica, são pautas desses acontecimentos. E também praticar. O mundo se prepara para o governo do anticristo. Qual será a situação da igreja naqueles dias? Vamos debater. E iniciamos com a introdução que diz: é preciso reconhecer que o texto de Apocalipse não é de fácil entendimento, mas nem por isso impossível de ser compreendido. Ao mesmo tempo, como os demais textos bíblicos essenciais para a igreja dos nossos dias. Vamos compreender o que é o anticristo, seu poder e como ele será definitivamente vencido. Tópico 1. O anticristo está sendo preparado. Estamos caminhando a passos largos para uma total interligação dos mundos. Nesta era digital, tudo ficou mais fácil, mais rápido, porém, muito mais interconectado, e vai expandir ainda mais. Hoje, um agricultor moderno não precisa mais sequer subir numa plantadeira ou colheitadeira, pois tudo é computadorizado e funciona muito bem, sem a necessidade de intervenção humana. A tecnologia está ao alcance das nossas mãos. O seu aparelho celular é 100.000 vezes mais potente e capaz do que o primeiro computador que o homem fabricou. Onde isso vai parar? É difícil calcular. Toda essa tecnologia aponta para um processo centralizado que será dominado por poucas empresas de tecnologia, que irão gerir toda a nossa vida. E está sendo criado condições para a existência de um governo mundial. Em breve, as bandeiras e os mapas dos países serão apenas dados históricos de um passado, de etnias
E os povos estão cada vez mais interconectados. Vamos aplicar isso à nossa vida. Quando você vê a revolução tecnológica acontecendo, isso lhe causa medo? Vamos ao tópico 2. Seu governo é global e unificado. Haverá muitas vantagens de um governo digital e centralizado. A área de saúde e educação parecem ser as maiores beneficiadas. Aliás, o benefício será tão grande que praticamente não haverá quem se recuse a desfrutar desses benefícios. É aí que mora o perigo. Esse governo mundial terá moeda única, digital. As transações não serão feitas por meio de dispositivos físicos, mas de tecnologia implantada nas nossas mãos e ou fronte. Isso já existe. Tudo que temos vivido na questão ética deste mundo aponta para uma massificação de pensamentos e costumes, onde não haverá espaço para os diferentes. O politicamente correto será levado ao extremo pelo uso de máquinas com inteligência artificial, onde tudo o que você falar, escrever ou pensar será filtrado e você aprovado ou condenado, conforme os critérios socialmente ou politicamente corretos e definidos. Ninguém poderá exercer o comércio se não estiver debaixo dessa estrutura tecnológica. Quem entrar na Matrix dificilmente sairá dela. A propósito, o redator desta lição, ainda na fase de pesquisa, assistiu um vídeo de um grupo de cristãos menonitas residentes no interior da Bolívia, que não tem água encanada, nem luz elétrica, celulares e outros recursos modernos. Eles são um pequeno grupo de muitos outros, inclusive não cristãos, que se enclausuram em redutos isolados para não se submeter ao domínio do anticristo ou de um governo global. Entenda-se, os recursos tecnológicos em si mesmos não são o anticristo propriamente dito. A questão crucial é o uso que ele fará disso, forçando todos a se submeterem ao sistema anticristão. A besta apocalíptica exigirá adoração. Isso está lá no livro de Apocalipse, capítulo 13, versículos 11 a 15. Abro aspas. E vai subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, e falava como dragão, e exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. E faz grandes sinais, de maneira que até o fogo faz descer do céu à terra, à vista dos homens. E engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizessem em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta que recebera a ferida da espada e vivia. E foi-lhe concedido que desse espírito a imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse como que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Aí reside o desafio para os adoradores de Cristo, que não se curvarão diante do anticristo. Que o Senhor fortaleça os seus servos. Vamos a uma aplicação. Qual é a melhor solução, ou menos pior? Ir morar nas matas e florestas, no meio do nada? Ou tentar viver na cidade sem apoio da tecnologia?
Tópico 3. Seu fim está determinado. O domínio do anticristo terá fim. No capítulo final da história, a besta e o falso profeta, o poder político e o poder religioso, serão presos e lançados vivos no lago de fogo, que arde com enxofre por toda a eternidade. Veja isso lá no livro de Apocalipse, capítulo 19, versículo 20. Ou melhor, leiamos. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizera os sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. A vitória final, embora seja uma esperança real, impõe-nos uma séria advertência. Ainda é tempo de escapar do juízo divino. Muitos nestes dias vivem suas vidas sem se importar com o tempo de Deus. Pode parecer que irá demorar, mas as coisas estão mais adiantadas do que imaginamos. O mundo está caminhando a passos largos para um confronto com os valores cristãos. Hoje estamos fora de moda. Em breve virá a perseguição sobre os cristãos. Isso, por outro lado, não pode nos amedrontar. Não é tempo de se amoldar aos valores do mundo, mas de continuar firmes na batalha da fé, enquanto é dia. Lembremo-nos que as bodas do Cordeiro é uma festa prometida aos vencedores em Cristo Jesus, que participaram da glória eterna. Procure isso lá e confirme no livro de Apocalipse, capítulo 19, versículos de 1 a 10, que leio para você. E depois destas coisas, ouvi no céu uma grande voz de uma grande multidão que dizia: Aleluia! A salvação, e a glória, e a honra, e o poder pertence ao Senhor nosso Deus. Porque verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande prostituta que havia corrompido a terra com a sua fornicação, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. E outra vez disseram: Aleluia! E a fumaça dela sobe para todo sempre. E os 24 anciãos e os 4 animais prostraram-se e adoraram a Deus, que estava assentado no trono, dizendo: Amém, Aleluia! E saiu uma voz do trono que dizia: Louvai o nosso Deus, vós, todos os seus servos, e vós os que o temeis, assim pequenos como grandes. E ouvi como que a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões, que dizia: Aleluia! Pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. E disse-me: Escreve: Bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: Estas são as verdadeiras palavras de Deus. E eu lancei-me a seus pés para o adorar. Mas ele disse-me: Olha, não faças tal. Sou teu conservo e de teus irmãos que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Os não crentes enfrentarão o trono branco o dia do juízo final. Aqueles que seguiram o anticristo e foram mortos na batalha final serão ressuscitados segundo a ressurreição, porém destinados para o lago de fogo.
Tais fatos narrados em Apocalipse, no entanto, não são para nos causar medo, pois temos a esperança no Deus vivo e verdadeiro, todo-poderoso, o qual sempre virá em socorro do seu povo, por mais que Satanás possa manipular e combater, a vitória final é do Senhor Jesus e dos seus remidos. Uma aplicação. Se sua vida está alinhada do lado certo nessa batalha, você consegue imaginar como serão os dias em que o anticristo estiver no auge de sua atuação. Compartilhe isso com os demais. Vamos concluir. É altamente recomendável a leitura do livro de Apocalipse. Nosso espaço não permite estudos mais profundos, mas fica a sugestão para que o leitor e o ouvinte da Bíblia se debruce com paciência e dependência do Espírito Santo sobre este texto bíblico. Fica a sugestão para que nossas igrejas voltem a pregar sobre a segunda vinda de Cristo e o desfecho final da história. Lembre-se, no entanto, que a história não acaba no campo da batalha, mas sim no jardim de Deus. Bem-aventurado, isto é, mais que feliz, aqueles que guardam em vida os santos mandamentos. Estes terão direito eterno de acesso à árvore da vida. Leia lá Apocalipse capítulo 22, versículo 14. Ou melhor, leiamos agora. Bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Hoje ainda é o tempo da graça. O Espírito Santo e a igreja estão convidando a todos para virem beber de graça da fonte da água da vida. Apocalipse 22, 17. Leiamos. E o Espírito e a esposa dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. Quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Que a igreja, oxalá, repito, que a igreja seja cada dia mais santa e cheia de ardor missionário para alcançar todas as vidas possíveis. Lembre-se, a igreja é você. Que Deus lhe abençoe. Amém.